Dando sequência, então, o que a gente consegue perceber? Que a letra, ela reflete diferentes maneiras de pensar, diferentes maneiras de sentir, diferentes maneiras de visualizar o mundo. A letra, ela vai refletir também a questão estética de uma cultura, a questão social, tá, pessoal? É interessante a gente perceber isso. A letra gótica foi a primeira fonte que surgiu. Ela era uma letra elaborada e ela era ligada às questões de arquitetura da época, tá, pessoal? É uma letra bem rebuscada. A gente pode ver a letra gótica na página, um exemplo dessa letra. A letra gótica, gente, tá na página 10, tá? Ó, vocês conseguem ver a diferença de uma letra para outra, de uma fonte para outra. Olha lá, romana, como que era, né? Olha os traços finos. Ela era uma letra encorpada, né? Olha o gótico, como que era. A egípcia, né? Então, dando sequência, então, vamos lá. O tamanho das letras também, na época, foram estabelecidos, foram padronizados. Eles usavam termos como uma braça, um palmo, tantos pés, justamente tendo como base as nossas mãos e os nossos pés. Por quê, pessoal? Não tinha, na época, um sistema de medição, tá? Então, qual que era esse sistema que eles usavam? As mãos e os pés para medir, tá? As letras. Dois sistemas, eles eram conhecidos na época, chamado de Didot e Fournier. Nossa, Lívia, mas o que eu preciso saber disso? Justamente para conhecer um pouco da história da nossa língua portuguesa, tá? A gente tem um passado aí egípcio, tem um passado romano, tem um passado latino, tá? Que a gente às vezes pode pegar e falar, a gente pode negar, né? Ah, eu não tenho nada a ver com esses povos. A gente sempre tem um pouquinho desses povos, tá? Cara, uma curiosidade, tá, gente? Um ponto de Dô equivale a 0,376 milímetros e um ponto Fournier equivale a 0,351 milímetros. A diferença entre eles é mínima, tá? Eles usavam esses dois sistemas para calcular o tamanho das letras, das fontes, certo? Esse sistema, ele era usado para calcular quando um texto ia ser impresso, datilografado, e o objetivo era evitar manchas, borros, tá? Evitar que desse errado a impressão. O estilo gótico, ele perdurou por muito tempo. Ele era um estilo que foi adotado por muito tempo. Após esse estilo, o estilo romano, ele foi adotado e valorizado, porque ele chamou atenção pelo contraste dos seus traços,
tá? A gente pode ver ali o estilo romano na página 10, tá? As letras romanas, elas chamaram atenção, certo? Dando sequência, então. Curiosidade, tá, gente? Não quero que vocês decorem isso, mas faz parte da nossa história. Vamos lá. Os traços que compõem as letras, eles eram chamados, não são mais, eles eram chamados hastes quando na vertical e quando na horizontal, eles eram chamados de barra, tá? Uma letra de uma cultura para outra tinha diferença justamente nessas hastes e nessas barras, ora mais finas, ora mais encorpadas, tá? Ora mais rebuscada, com mais detalhes, igual o estilo gótico. O estilo gótico, ele tinha muito detalhe, né? Ele era um estilo mais rebuscado. O estilo romano, ele era mais simplório, né? Ele era mais simples. As curvas dessas letras, elas têm o nome de flexões, e esses enfeites nas pontas das letras, eles eram chamados de serifas, tá? Esses nomes complicados aí vocês não precisam decorar, tá, gente? Friso isso bem. Eu só quero que antes da gente trabalhar com texto, com regrinhas, com ortografia, redação, eu quero contextualizar a história da nossa escrita. Então, eu vou ir um pouquinho mais rápido que isso eu não quero que vocês... Isso não é tão importante. As hastes, gente, das letras, elas podem ser finas, grossas. A barriga da letra, ela pode ser cheia, oca. Tudo vai depender do estilo, tá? Estilo romano, estilo latino, estilo egípcio. Muda, tá? Eu já falei isso para vocês lá no texto. A análise de uma escrita, né, de um alfabeto para outro. Eu já mostrei essa diferença. Essa diferença a gente encontra na página 5, tá? Ali tem o alfabeto latino, o alfabeto fenício, o alfabeto hebreu, o alfabeto grego, o alfabeto alemão. A gente consegue perceber a diferença de uma letra para outra, tá? Vamos dar sequência, então. Existe uma família de tipos, né? Então, as fontes, as letras, elas envolvem personalidades. Ora mais rebuscada, ora com traços mais finos, mais elegantes. Então, a gente percebe ali naqueles diferentes alfabetos, tá? Tem várias personalidades aí, várias culturas, e eles que criavam as próprias fontes, considerando a arquitetura, o aspecto social, como eu já mencionei, certo? E aí existem fontes que ficam taxadas, ficam rotuladas como masculinas ou femininas. Por exemplo, vocês conhecem a ferramenta do Word. Vocês conhecem? Vocês têm acesso? Sim? Sim. Então, por exemplo, fontes conhecidas, a Times New Roman, a Calibre, aquela que uma fonte, o Cancel está explicando.
Porque tá na parte do login e a gente só tá ouvindo assim. Oi, desculpa. Consegue deixar na página do que está explicando para a gente ver e ouvir ao mesmo tempo? Olha, eu estou, vamos lá, na página. Porque aqui na interface está aparecendo só a parte de login. Aí você está falando, só que a gente não está vendo igual estava antes, que você estava explicando os itens. Entendi. Olha, eu estou explicando a página. Ó, eu já estou. Não tem água não, só longe. Pessoal, eu já estou na página 12 do primeiro texto, tá? Ali, família de tipos. Okay. Localizem aí. Okay. Posso dar sequência? Ok. Sim. Então, vamos lá. Então, como eu já havia falado, as fontes, as letras, elas possuem uma personalidade por trás delas. E, ora, podem ser mais rebuscadas, mais cheias, ora com traços mais finos, mais elegantes. E essas fontes, elas podem ser rotuladas como fontes masculinas ou femininas. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Às vezes, na curso técnico, na faculdade, a professora exige um certo tipo de fonte no trabalho. Por exemplo, eu que fiz o trabalho de conclusão de curso, famoso TCC, a fonte padrão é a Arial, tá? Então, por que é a Arial, gente? É uma fonte que ela não tem gênero, é uma fonte neutra. Ela não é rotulada nem como masculina, nem como feminina, tá? Então, geralmente em trabalhos assim, de escola, de faculdade, a gente usa essa fonte, tá? Dando sequência então, pessoal. Agora eu concluí o primeiro texto. Vamos abrir então o segundo, que é a aula 1, origem da escrita, tá? Ali tem um outro texto. A hora que eu puder continuar, vocês me falam. Já localizei aqui. Localizou? Aula 1, origem da escrita, começa com o seguinte título: Quando surgiu a escrita? Tá? Ok. Vou então resumir e explicar esse texto para vocês. Vamos lá. O que a gente pode tirar, absorver desse texto? Que a escrita, ela não é recente, tá? Os povos pré-históricos, eles não possuíam um sistema alfabético. Eles procuravam se expressar através de gestos, através de sinais, através de marcas e desenhos. Um exemplo disso é os hieróglifos encontrados nas paredes das cavernas, nas pedras, né? Grafados nas pedras. Era uma forma também de se expressar, mas ainda não era a própria escrita, pois não tinha um padrão a ser seguido, igual a gente tem hoje, né? Hoje a nossa escrita ela é padronizada, a gente segue um padrão, uma regra,
né? Por exemplo, quando a criança está sendo alfabetizada, eu tenho que ensinar ela, deixar 2 dedinhos para começar o parágrafo. Eu não posso ensinar ela que o parágrafo começa no meio da folha, entendeu? Então, existe um padrão da esquerda para a direita. E antigamente não era assim, tá? Foi só, então, lá na Mesopotâmia que a escrita foi elaborada e criada. Como eu já mencionei, os povos eles registravam nas placas de barros, nas paredes das cavernas, nas pedras. E o que eles usavam, pessoal? É legal também essa informação. Eles usavam pelos de animais, eles usavam sangue dos animais que eles caçavam, eles usavam o resto do carvão também, tá? Para estar grafando aí os símbolos e os desenhos. O que eu tô querendo com todo esse conteúdo, gente? Friso de novo, que eu não quero que vocês decorem todas essas palavras difíceis, como hieróglifo, escrita hierática, demótica. Eu não quero, eu só quero que vocês entendam que existe um passado que é importante a gente saber para entender o nosso presente de hoje, tá? Como eu também já mencionei, eu não posso chegar aqui para vocês e passar um monte de regra. Por exemplo, vou falar sobre crase, vou falar sobre a diferença de mais e mais. Eu não posso chegar e falar isso sem mencionar o nosso passado, tá? O que eu gostaria que vocês entendessem com todo esse conteúdo, que a nossa escrita é importante, a importância da escrita, a necessidade da escrita lá atrás, tá? Então, já havia a necessidade de um sistema de escrita lá no passado. E este sistema de escrita, ele só foi se aprimorando. E aí, mais recente, nós tivemos o novo acordo ortográfico. A gente não sabe se vai haver mais mudanças ou não. Provavelmente sim, né? Porque várias palavras vão caindo de uso, várias novas palavras vão surgindo, tá? Um exemplo claro, um exemplo nítido hoje, o hífen, né? O hífen já caiu. Palavras como autosserviço ou autorretrato. Não existe mais aquele tracinho separando as duas palavras, porque existe uma nova regrinha que aglutina as duas palavras e acrescenta uma nova consoante. Então, palavras como autosserviço, a gente escreve tudo junto agora e acrescenta a consoante, tá? Então, por exemplo, autosserviço, nós escrevemos com 2 S e não só mais com 1, tá? Foi uma nova mudança do acordo ortográfico em 2016, tá? Mas aí a gente vai vendo tudo isso com mais calma, certo? Alguém tem alguma dúvida? Porque era isso que eu tinha para explicar para vocês hoje, tá? Desses 2 textos aí, a leitura de apoio e aí esse texto aí que a gente estava seguindo, tá? Se vocês quiserem me fazer mais alguma pergunta, eu vou disponibilizar agora 3 questões
4, desculpa, 4. Todas de assinalar. Bom, vamos lá então. Então eu vou ler com vocês então e a gente vai discutindo, certo? Sem problema. Vamos lá. Foi somente na antiga Fenícia que a escrita foi elaborada e criada. Então, como a gente aprendeu, os povos fenícios, né, que criaram o primeiro alfabeto aí. Extremamente de cunho, né, de caráter interesseiro, né, pessoal? Por volta de 4.000 anos antes de Cristo, os sumérios desenvolveram a escrita em forma de cunha, usando placas de barro, onde cunhavam, onde escreviam a escrita. Muito do que sabemos hoje sobre esse período da história devemos às placas de argila com registros cotidianos, administrativos, econômicos e políticos da época. Essa é uma afirmativa verdadeira ou falsa, pessoal? Ok, falso aqui. Falsa? Por quê? Vamos pegar lá o conteúdo. Deixa eu entrar nos textos de novo. Não tá? Alguém já tem as respostas? Eu tinha colocado falso aqui. Porque eu tinha lido o texto, eu tinha lido umas 2 vezes, aí ficou mais claro. Agora, como já faz um pouquinho de tempo que eu li, aí parece que deu uma fugida aqui nos porquê aqui. Certo, porque eu acredito que essa afirmativa esteja correta, tá? Seja verdadeira, porque realmente foram os fenícios que criaram o primeiro alfabeto. Espera aí, que eu vou abrir a parte aqui. Pronto. Qual que é a questão? A questão número 1. Questão número 1. A 1 é falsa. A 1 é falsa? Eu também coloquei falsa. Vamos entender o porquê, então. O que está errado aqui? Espera aí. Foi somente na antiga Fenícia que a escrita foi elaborada. Olha, essa afirmativa aqui está correta, tá? Muito do que sabemos hoje sobre esse período da história devemos às placas de argila, com registros cotidianos, administrativos, econômicos e políticos da época. Como eu realmente falei, os povos naquela época registravam usando restos de carvão, sangue dos animais, e o pelo também, o próprio pelo, a própria pele do animal, registravam as atividades diárias. Então, chuva, sol, quando eles caçavam, a questão de trocas, né? Questão financeira, questão social, se nascia alguém na comunidade, também registrava. Essa afirmativa está correta. O que está errado? Os povos fenícios, eles não criaram a escrita, eles criaram o primeiro alfabeto, tá? Isso. Então, Isso que eu estava procurando. essa a informação que está errada. Foi, na verdade, na Mesopotâmia, né, que criaram, Isso. Né, os sumérios, né? Isso, foi só na Mesopotâmia que foi criada.
a escrita, certo? Vamos para a número 2. Já na Idade Moderna, no século XVIII, um monge inglês elaborou outro estilo de alfabeto, atendendo ao período do imperador Carlos Magno. Contudo, este novo estilo também possuía letras maiúsculas e minúsculas que, com o passar do tempo, essa forma de escrita passou por modificações. Aqui está escrito errado, é tornando-se complexa para a leitura. Pessoal, essa parte eu não frisei muito, porque eu não achei muito interessante essa informação. Para mim é irrelevante, entende? Não. Mas ela é falsa. Vamos lá, É porque o Carlos Magno, quando ele pediu ao monge, não foi no século XVIII, entendeu? Vamos lá, Aí, deixa. No primeiro momento também as letras eram só maiúsculas, não tinha minúscula, né? Isso, exato. Então, olha, deixa eu pegar só o texto, que eu gosto de estar com a informação aqui, o argumento, né, para a gente provar o contrário, ou provar que é verdade. Deixa eu ver onde que está. Pessoal, essa informação a gente vai encontrar na página do primeiro texto da leitura de apoio, na página 6, tá? Página 6. Tá aqui, ó. Professor? Ó, ele fala o seguinte. Oi, pode falar. Não, desculpa, pode falar depois. Ó, na página 6 do primeiro texto, ele fala: as inscrições lapidárias nos arcos de triunfo romanos, que foi aonde nós encontramos a escrita, né? A escrita. Ó, a atual letra latina apareceu pela primeira vez gravada em pedra. Foi aonde a gente encontrou os primeiros registros, tá? Serviram de modelo as letras maiúsculas deste tipo. As minúsculas, caixa baixa, Carolina, né? Como era chamada a fonte, escribas da época de Carlos Magno. Então, é falsa porque ele menciona a letra minúscula, né? É isso, pessoal. E também aí está falando que quando Carlos Magno fez esse pedido ao monge, foi na questão está falando que é no século XVIII, mas na verdade foi no século VIII. Vai estar na página, na aula 1, origem das escritas, no meio do texto. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. A aula 1, né, quando surgiu... Agora eu vi, ó. Na Idade Média, no século VIII. Boa. Um monge inglês elaborou outro estilo de alfabeto atendendo ao período do imperador Carlos Magno. Contudo, este novo estilo também possui letras maiúsculas que, com o passar do tempo, passou por modificações. Tá. Então, pessoal, então está correta, tá? Porque este novo estilo, ele possuía letras minúsculas e maiúsculas. Ele está falando aqui nesse outro texto. Acredito que esteja correta. Alguém já
Já sabe a Qual? resposta correta? Qual número? É a questão número 2. Não, a número 2 é falsa, porque tá afirmando aqui, ó, em algarismo romano, que foi na Idade Moderna no século XVIII, mas lá Ai, tá no século VIII. tá. Então é somente essa informação que tá errada, porque é uma pegadinha, então. Sim, Porque, do contrário, todas as informações aqui estão corretas, tá? sim. Certo? Então, vamos lá para a próxima. 3. A escrita não é recente. Ela surgiu há milhões de anos antes de Cristo. Perfeito, até aí está correto. Os povos da pré-história não tinham nenhuma escrita alfabética, mas tinham várias formas de registrar, comunicar e conhecer através de gestos, sinais, marcas e desenho. Já tinham um tipo de escrita, pois havia organização e padronização das representações gráficas. Pessoal, está correto até onde fala ali. Conhecer através de gestos, sinais, marca e desenho. Onde começa, já tinha um tipo de escrita, pois havia organização e padronização das representações gráficas. Eu vou confirmar, mas acredito que É isso mesmo. esteja errada essa informação aí. Ó, acabei de confirmar. Na aula 1, nós temos essa informação, tá? Porém, ainda não era um tipo de escrita, pois não havia organização, nem mesmo padronização das representações gráficas. Não havia um padrão dos desenhos, não havia um padrão das letras ainda, tá? Foi somente então com o alfabeto fenício, depois com o alfabeto grego, que houve um padrão das letras, tá? Então, falso. Alguma dúvida? Vocês entenderam por que está errado? Sim. Sim? Vamos para 4. Os egípcios antigos também desenvolveram a escrita quase na mesma época que os sumérios. Porém, existiam duas formas de escrita: a demótica, a mais simplificada, e a hieróglifa, mais complexa, formada por desenhos e símbolos com difícil compreensão. Até aí, correto. As paredes internas das pirâmides eram repletas de textos que falavam sobre a vida do faraó, rezas e mensagens para espantar possíveis saqueadores. Essa informação nós encontramos também na aula 1, tá? Pessoal, essa informação está correta, verdadeira, tá? Tudo que está aí nessa afirmativa está correto. Alguém tem alguma dúvida? A escrita demótica era uma escrita Demótica. rápida. É a mesma demótica, professora? Ó, a escrita demótica, deixa eu voltar lá no meu PowerPoint. Ok. Um minuto. Sem problema. Vamos lá. Tá. Demótico. Pessoal,
Oi. Primeiramente, eu vou explicar o que é a escrita hieróglifa. A escrita hieróglifa era aquela mais complexa, formada por desenhos e símbolos de difícil compreensão. Foi a escrita que os astecas adotaram nas cavernas, né? A gente encontra essa escrita, esses hieróglifos nas cavernas. A demótica é aquela que eu falei, que era uma escrita rápida, uma escrita contínua, sequencial, uma escrita mais cotidiana, usada no cotidiano, certo? Existiam duas formas de escrita mesmo. A demótica, que era a mais corriqueira, a mais cotidiana, e essa hieróglifa, que era a mais complexa, a mais de difícil acesso, de difícil compreensão, desculpa, falei errado, de difícil compreensão, certo? Então, essa está correta. Todo mundo entendeu? Posso dar sequência? Assim, a simplificada seria a moderna. Seria a escrita demótica, que é uma escrita mais corriqueira, né? Lembra que eu falei que eles escreviam, o escriba que escrevia, né? Da direita para a esquerda. Entendi. Essa era uma escrita, a gente pode, um exemplo, né, dessa escrita, os papiros. Os papiros seria simplificado, demótica? Isso. Obrigado. Posso dar sequência na questão 5? Por mim, tudo bem. Sim. Vamos lá, então. Lá, acabamos de falar do papiro. Uma espécie de papel chamada papiro, planta ciperácea, que era produzida a partir de uma planta do mesmo nome, também era utilizado para escrever. Já em Roma, acho que já na Roma antiga, no alfabeto romano, havia somente letras maiúsculas. Portanto, na época em que estas começaram a ser escritas, utilizou-se de hastes de bambu ou penas de pato e outras aves, onde ocorreu uma modificação em sua forma original, pois se criou um novo estilo de escrita denominado uncial, que resistiu até o século VIII, né? E foi utilizado na escrita de Bíblias. Pessoal, eu vou precisar me apoiar ali ao texto. Acredito que essa informação esteja presente na aula 1, tá? Porque eu não lembro dela na leitura de apoio. Sim, confirmei agora, tá? Vamos lá. Uma espécie de papel chamada papiro, que era produzida a partir... Sim, essa informação contém lá na aula 1, tá? Correto. Já na Roma Antiga, no alfabeto romano, havia somente letras maiúsculas. Ele fala que sim. Vai me confirmando. Até aí tá certo. Somente letras maiúsculas. Portanto, vamos lá. Na época que estas começaram a ser escritas, utilizou-se de hastes, onde ocorreu em sua forma uma modificação em sua forma original,
pois se criou um novo estilo de escrita denominado uncial, que resistiu até o século VIII. Pessoal, sim, esta informação está correta, tá? Essa informação ela se encontra na aula 1. Então, vocês tinham que responder que esta afirmativa era verdadeira. Alguma dúvida? Não. Não? Então, como a gente aprendeu hoje, a letra minúscula foi criada depois, tá? Primeiramente, eles trabalhavam com a letra maiúscula, a letra de forma, né? Eles encontraram a letra maiúscula lá naquela lápide romana. Certo? Então, está verdadeira. Terminar a avaliação. Certo? Ver correção. Vocês têm acesso aí que realmente A1 era falso. A2 era falso. A3 era falso. A4 e A5 eram verdadeiras. Certo? Ok. Eu tinha preparado mais 4 questões. Eu ia dar uns 10, 15 minutinhos para vocês responderem. Nada que fugisse daqueles 2 textos que a gente tinha de apoio, tá? Então, eu mesma que montei as questões, eu não peguei de internet, tá? Me baseei nesses 2 textos. Só que eu precisaria que o meu notebook tivesse logado para vocês acessarem, né? Visualizarem a minha tela, tá? Então, gente, eu posso estar fazendo de maneira oral com vocês. Pode ser? Aí a gente encerra a aula 9 horas. Sem problema. Todos de acordo? Sim, posso? Por mim, tudo bem. Então, vamos lá. Questão número 1. Eu vou lendo bem devagar com vocês. Quem não entender, eu posso repetir. Questão número 1. De acordo com estudos, qual a data dos vestígios mais antigos da escrita e onde foram encontrados? Vocês têm essa informação, eu vou falar em qual texto vocês têm. Vocês têm essa informação no primeiro texto, tá, gente? No primeiro texto, na primeira página, certo? Então, eu vou dar as alternativas. Abrem aí a leitura de apoio 1. Alternativa A. Esses vestígios, eles foram encontrados no Egito há 4.000 anos antes de Cristo. Alternativa B. Esses vestígios foram encontrados no Iraque há 3.500 anos antes de Cristo. Alternativa C.
Esses vestígios, eles foram encontrados no Egito há 5.000 anos antes de Cristo? Ou alternativa D, esses vestígios foram encontrados na China há 3.000 anos antes de Cristo? Vocês conseguem me responder de maneira oral? Egípcio, 5.000 anos? Perfeito, muito bem. Vamos para a próxima, então. Tranquilo de responder, né? Questão número 2. O ser humano deixou marcas por onde passou. Nas cavernas, grafou desenhos feitos com carvão, sangue e pele de animais. O nome dessa arte encontrada nas cavernas é alternativa A, pintura rupestre. Alternativa B, hieróglifos. Alternativa C, arte pré-histórica. Alternativa D, arte moderna. Qual dessas 4 alternativas vocês colocariam diante dessas marcas encontradas nas cavernas? Essa informação, pessoal, Hieróglifo. hieróglifos. Hieroglíficas. Hieróglifo? Hieróglifo. Muito bem. Correto. Correto, tá, pessoal? Os hieróglifos, eles também fazem parte da pintura rupestre, tá? Daria também para se confundir nessa questão, tá? Os hieróglifos, eles pertencem às pinturas rupestres. A arte rupestre, que é uma arte encontrada nas cavernas, né? Os desenhos, os símbolos, também é chamado de pintura rupestre. Mas aqui, em específico, eu gostaria que vocês tivessem respondido os hieróglifos, que foi o que eu estava falando até agora nas aulas, tá? Os astecas, eles costumavam registrar essa escrita pictórica, né? Essa escrita mais pictórica mesmo, né? Uma escrita pictórica dos astecas, tá? Então, eu gostaria que vocês tivessem respondido a alternativa B, os hieróglifos. Questão número 3. O homem registrou sua passagem em vários lugares espalhados pelo mundo, através de desenhos, símbolos, códigos grifados em cavernas, paredes, pedras, que até hoje são estudados pelos historiadores. Surge, então, a necessidade de criar um alfabeto para registrar a língua falada. Antes do alfabeto fenício ser adotado em grande escala, 2 importantes formas de escrita eram conhecidas na época. Quais são elas? A gente falou sobre elas no início da aula, tá? Então, lembra lá. Alternativa A, pintura rupestre e hieróglifos. Alternativa B, alfabeto latino. Alternativa C,
demótica e hieróglifos? Alternativa D, nenhuma das alternativas acima. Qual vocês teriam respondido aí, pessoal? Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem. Eu não captei a pergunta direitinho. Ó, a pergunta é a seguinte. Vou ler de novo, tá? O homem registrou sua passagem em vários lugares espalhados pelo mundo, através de desenhos, símbolos, códigos grifados em cavernas, paredes, pedras, que até hoje são estudados pelos historiadores. Surge, então, a necessidade de criar um alfabeto para registrar a língua falada. Esse alfabeto, ele foi criado pelos povos fenícios, né, primeiramente. Antes do alfabeto fenício ser adotado em grande escala, duas importantes formas de escrita eram conhecidas na época. Quais são elas? Lembra que a gente falou que dos escribas, né? A gente falou dos povos astecas também, que registravam sua escrita, né? Seu próprio sistema de escrita nas cavernas, como que eram chamados lá nos papiros, como que era chamada aquela escrita rápida, aquela escrita sequencial, aquela escrita cotidiana, né? Como que era. Vocês lembram? A gente conversou um pouco sobre esse assunto, hieróglifos e... Esqueci a palavra. Eu vou repetir então as alternativas, tá bom? Alternativa A, pintura rupestre e hieróglifos. B, alfabeto latino. C, demótica e hieróglifos. E D, nenhuma das alternativas acima. Alternativa A. Não está correta, tá? A alternativa certa seria a número C, tá, pessoal? A demótica e hieróglifos, tá? Lembra lá que demótica era aquela escrita sequencial, aquela escrita corriqueira, aquela escrita uma escrita mais do dia a dia, né? Corriqueira, uma escrita que tem uma sequência. Que mais? Qual outra palavra que eu posso usar? Uma escrita rápida, que tem uma continuação, tá? Não é jogada. Então, a alternativa certa era a questão C, demótica e os hieróglifos. Os hieróglifos eram feitos pelos povos astecas, muitos deles a gente encontrava nas paredes das cavernas, e a demótica lembra que era uma escrita mais corriqueira, lembra que a gente, dos escribas, né, que uma escrita mais do dia a dia. Entendi. Certo? E a última questão, número 4. A origem, essa daqui é o objetivo da minha aula, né? Do que eu tô falando, já tô dando uma dica, tá? A origem
se algo grandioso separou a pré-história do início da civilização. Você sabe o que é? Alternativa A, a origem do papiro. Alternativa B, a origem do primeiro manual de caligrafia. Alternativa C, a origem da escrita. E alternativa D, todas as alternativas acima. A origem da escrita. Muito bem, muito bem. Essa estava muito fácil, né? Tá, então, essa era a atividade que eu gostaria que vocês tivessem feito junto com a aula, tá, pessoal?